Entre tantos absurdos cometidos pelo presidente Bolsonaro, esta semana ela se apresentou como a semana dos vetos absurdos. Como se não bastasse ele vetar a prorrogação da exoneração da folha de pagamento das empresas, um absurdo para quem quer passar a ideia que defende a economia, que defende as empresas, que defende os empresários. Se não bastasse a frieza e a desumanidade ao vetar água potável, ao vetar UTI, a ajuda de alimentação para os povos indígenas e quilombolas, assinando assim quase que um decreto de morte para essas comunidades, o presidente Bolsonaro também vetou esta semana o uso de máscaras de proteção individual. Vetou a obrigatoriedade do uso das máscaras em órgãos, em entidades públicas, em estabelecimentos comerciais, em estabelecimentos industriais, em templos religiosos, em instituições de ensino, enfim, em locais fechados em que haja reunião de pessoas. Esse projeto ele foi aprovado na Câmara e no Senado. E ele disciplina exatamente isso: o uso da máscara facial em todo o território nacional. E aí, esse projeto, que foi aprovado na Câmara e no Senado, teve os vetos do presidente Bolsonaro naquilo que diz respeito a comércio, a escolas, às igrejas. Pelo texto sancionado, com os vetos, os estabelecimentos agora eles não serão obrigados a fornecer máscaras gratuitamente aos funcionários. E o poder público não será obrigado a fornecer a máscara à população vulnerável economicamente, aqueles que não têm condição de comprar, conforme era previsto no projeto original votado e aprovado pela Câmara e pelo Senado. O veto do presidente, ele mostra a insistência dele em tratar a pandemia com descaso. E eu diria mais do que isso, tratar a pandemia com irresponsabilidade. Ora, em um país onde já não existem testes, porque o governo não disponibiliza os testes para os municípios, testes importantes para que pudéssemos fazer um diagnóstico precoce e assim garantir uma estratégia de isolamento eficaz das pessoas vulneráveis, o mínimo do mínimo que seria necessário seria garantir máscaras para toda a população, exigir a sua obrigatoriedade de uso em ambientes públicos e aglomerações. Isso seria o mínimo do mínimo. Mas Bolsonaro foi mais longe nos seus absurdos. Além de vetar a obrigatoriedade nos comércios, nas escolas, nas igrejas, vetou também a obrigatoriedade do uso das máscaras nos ambientes, nas prisões, né? Nas prisões e nos estabelecimentos de cumprimento de medidas socioeducativas, ignorando as consequências desta sua atitude. E a gente imagina aí o risco de contaminação das pessoas cada vez maior. Diante desses absurdos, deste veto, da obrigatoriedade do uso de máscara em locais públicos de reuniões, de aglomerações, o PT entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando
e pedindo a suspensão imediata dos vetos, sob o argumento que estes vetos eles ferem o preceito fundamental, o preceito constitucional do direito à vida. Ora, o país ele enfrenta uma pandemia que nos aproxima de 2 milhões de pessoas contaminadas. Isto nos números oficiais do Ministério da Saúde. Mas onde nós temos uma projeção do próprio governo, a partir de estudos contratados pelo próprio governo, que nós já temos mais de 10 milhões de pessoas infectadas por todo o país. Ora, num país que nós temos uma situação gravíssima como essa, que nos coloca como um dos países de situação mais grave na pandemia no mundo, e ainda assim o executivo dificulta as medidas de contenção da doença com ações absurdas como essa, de vetar a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais de reuniões e de aglomerações, como comércios, escolas, igrejas. Um absurdo. É lamentável essa posição do governo Bolsonaro. Eu volto na segunda-feira. Volto na segunda-feira com mais um Falando a Verdade. Agora no rádio e na TV, no nosso canal do YouTube e também no Facebook. Siga as nossas redes sociais. Ouça as nossas opiniões. Fique por dentro do que acontece na política do Brasil.